Olá, essa questão é da UNB. Ela cita o experimento do Millikan, que determina a carga elétrica elementar, né? E aí o experimento do Millikan, lembrando, ele é composto por duas placas carregadas eletricamente. Aí entre essas duas placas, né, cria-se um campo elétrico. E aí a borrifa, né, o Millikan borrifou entre as duas placas, dentro do campo elétrico que é uniforme, uma gotícula de óleo. Então isso é o que ele está falando ali, né, no enunciado. Mas historicamente a gente tem que saber, tá? O experimento do Millikan é clássico, né? E essa gota de óleo, ela recebe duas forças, a força peso, puxando-a para baixo, e a força elétrica contrária à força peso, e aí essas duas forças se igualam e a gotícula fica em equilíbrio. A partir disso, o Millikan consegue determinar a carga elétrica elementar, né? Então, saber sobre o experimento, temos que saber, tá? E é isso ali que ele está falando no enunciado. Aí no enunciado ele deu que o G vale 10, o G define a força-peso. 10 metros por segundo ao quadrado, e a distância entre as duas placas de 1 centímetro. Então vamos analisar agora as afirmações. Vamos começar pela 1. No experimento de Millikan, descrito pela figura, a gotícula tem que estar carregada negativamente para ficar em equilíbrio entre as placas. Então, ao olhar aqui a figura dada, a placa de cima está ligado no potencial positivo da fonte, da bateria. E aqui tem, ó, para reforçar o positivo. Então a placa superior, ela fica carregada positivamente. Já a placa de baixo, ó, ela tá ligada no potencial negativo da bateria. Aqui também tem um negativo para reforçar. Então a placa de baixo, ela tem que estar carregada, ela fica carregada negativamente. A força-peso na gotícula é para baixo. Então, para equilibrar a gotícula, a força elétrica tem que ser para cima. Porque daí a força elétrica e a força-peso se equilibram. Como é a placa de cima que é positiva e a placa de baixo é negativa, ó, eu posso afirmar que para a força elétrica ser para cima, essa gotícula sim tem que estar carregada negativamente. Porque dela vai ter uma atração com a placa de cima ou uma repulsão com a placa de baixo, sendo a força elétrica para cima. Então a afirmação 1 é verdadeira. Na afirmação 2, ele fala que a força elétrica que equilibra a força-peso é igual ao produto da carga elétrica da gotícula vezes o campo exato, né? Força elétrica, podemos fazer a carga elétrica que está na gotícula, que está em equilíbrio, vezes o campo elétrico, né, real. Então o campo elétrico ele está aqui entre as duas placas, nesse caso inclusive ele é de cima para baixo, que é de afastamento da placa positiva, de aproximação da negativa. Então a afirmação 2 é certa ou verdadeira. Na afirmação 3, ele fala que se a DDP aqui entre as duas placas é de 200 volts, que, né, equivale a DDP entre as duas placas, que é a DDP da fonte, a distância entre as placas 1 centímetro. A razão entre a carga e a massa da gotícula é, então calcula para mim a relação, a razão entre a carga e a massa da gota de óleo que está em equilíbrio. Foi isso que o Millikan fez, tá? Então é uma questão muito legal essa. Então vamos lá, como é que eu acho a relação entre a carga e a massa? É só você igualar a força elétrica com a força-peso, que é uma condição do experimento do Millikan. A força elétrica e a força-peso se equilibram. Força elétrica eu posso fazer campo vezes carga. Força-peso, massa vezes gravidade. Aqui eu já tiro a relação carga por massa, ó.
Aí como é que eu vou usar a distância entre as duas placas e a DDP entre as duas placas, que é de 200 volts? Aí lembrando, né, da aula lá de campo elétrico, eu posso escrever o ED, ou seja, ó, o E fica igual a U por D. Eu vou substituir aqui, ó, o campo elétrico aqui. Então fica U sobre D vezes Q igual a M vezes G. Eu quero a relação, ó, carga por massa. Então vai ficar, ó, carga por massa igual, ó, o D vai lá multiplicando, vezes o G que já estava ali, por U. Basta eu substituir os valores agora, ó. O D é a distância entre as duas placas, 1 centímetro, passa para metro, tá? Que ele está usando unidades no sistema internacional. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 em metros. Ó, o G, 10 ele deu, e a DDP 200 volts. Então isso aqui vai ficar, ó, Q por M igual a 10 a menos 2 vezes 10 dividido por 200, 200 mesmo, né? Você vê ali que já está errado, né? Não vai dar 4 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ficar 10 a menos 1, 10 a menos 3, 0, 5 vezes 10 a menos 3. Então já dá para ver que a 3, né, é falsa, né? É errada. Na afirmação 4, ele fala que o Millikan só obteve sucesso porque a gota de óleo que está ali entre as placas, ela vai se comportar como uma carga elementar, ou seja, a gota de óleo tem uma partícula atômica apenas. Não, né? Não tem como uma gota de óleo se comportar como uma carga elementar. A carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton. Isso não existe. O que o Millikan fez, igualando a força elétrica com a força-peso, né? Então, fazendo Q vezes Z igual a mg, ó, ele conseguiu encontrar a carga elétrica total dessa gota de óleo, que até, né, até a afirmação 3, né, relação carga por massa. E aí ele sabia a quantidade de partículas que tinha a gota, então aí ele conseguiu achar a carga de cada uma partícula. Mas não quer dizer que a gota, né, possui a carga de uma partícula. Não, a gota ela tem uma carga total que vem do número de partículas que ela possui total. Que foi o que o Millikan conseguiu encontrar, a carga total, né, pela massa. Aí ele sabia, né, quantas partículas tinha a gota, e daí ele conseguiu achar de cada uma. Mas a gota em si não se comporta como uma partícula atômica, inclusive, né? Legal? Então é errado, né, ou falso. Um abraço, até mais.